Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 30. Pergunta: é possível nos falar mais sobre o avatar do último ciclo, antes do atual? Ramatiz: o diretor do último ciclo foi Kal-El, que permaneceu no atual ciclo para programar a vinda de Jesus. Assim, enquanto Jesus encontrava-se encarnado, Kal-El dirigiu a evolução espiritual da Terra a partir do cosmo, mantendo o equilíbrio necessário durante a ausência temporária do Cristo em missão no planeta. Pergunta: como poderia ser comparado o estado científico do atual ciclo planetário com o próximo? Ramatiz: no atual ciclo planetário existem duas correntes fundamentais que tomam caminhos diferenciados. A primeira, que investe na tecnologia voltada praticamente para o objeto material. Nessa corrente estão cientistas como aqueles preocupados com o desenvolvimento de armamentos e o comércio ilegal destes. Também formam esse grupo os técnicos voltados para a produção de drogas químicas que facilitem o fabrico mais apropriado de drogas viciantes. Já na segunda corrente estão os cientistas que trabalham para o bem da humanidade, dedicando-se à criação, fabricação e maior produtividade de insumos médicos, bem como de aparelhos e de máquinas que proporcionem maior qualidade de vida. Sempre em um estado pacífico e de progresso para a humanidade. Isso se reflete indiretamente também na saúde do espírito. No próximo ciclo da civilização terrena atômica da ciência estará voltada para a paz, a exemplo da segunda corrente anteriormente descrita. Pergunta: isso será continuado além do próximo ciclo? Ramatiz: existe um comportamento cíclico de aspecto senoide que alterna os milênios de forma que os homens ainda não compreenderiam. Além disso, os homens olham muito o passado e o futuro, esquecendo de suas condições no presente. Sugiro-lhes que pensem mais no agora e comecem urgentemente a reforma do espírito. Existirão ciclos no futuro piores do que o atual ciclo, pois, à medida que evolvem, os homens deixam o planeta, que passa a ser habitado por hordas migratórias de outros orbes, superiores ou mesmo inferiores. Pergunta: existe uma menção sua antiga de que a Terra deverá libertar-se, após o cataclismo, tornando-se um orbe onde o senso de responsabilidade plena será um dos principais objetivos. E acrescenta que os futuros habitantes hão de cooperar na modificação do seu novo ambiente e solucionar todos os problemas difíceis e onerosos, que ainda pesam ou agravam a vida. Isso não contradiz a ideia de que o planeta não é o plano ideal, e que muitas infelicidades se repetirão. Ramatiz: vamos recordar o que ocorreu na história da atual civilização. Se considerarmos os acontecimentos que vão do primeiro milênio até a vinda de Jesus no 11º milênio, a vida na Terra era marcada por profunda ignorância e violência, vide inclusive as orgias e esportes sangrentos que marcaram a civilização romana. O advento da era cristã trouxe então um novo alento em todas as áreas da sociedade, que se tornou mais humana à medida que desenvolvia as artes, os esportes ou a tecnologia. Mas não o bastante para diferenciá-las sobremaneira das civilizações antigas, visto as injustiças, bacanais, guerras e assassinatos que ainda ocorrem em larga escala. Até nos esportes, certas condições antigas permanecem, como as lutas livres, o boxe e a caça. Desta vez, após a passagem do astro intruso, o processo de higienização do planeta resultará numa população espiritual mais equilibrada, porém ainda com muitas imperfeições a vencer. Se não vejamos, existem atualmente em torno da Terra ou nela encarnados cerca de 20 bilhões de espíritos. Destes, 2/3 serão arremetidos ao astro intruso, permanecendo no planeta pouco mais de 6 bilhões do que construirão a nova humanidade. A esse número serão somados os espíritos que desembarcam do astro intruso quando de sua passagem, bem como as levas migratórias de outras esferas que devem prosseguir a evolução na Terra, a exemplo do que já houve com os vindos de Capela e de Cireus. Será um grupo de espíritos mais seleto do que o atual, porém ainda com karmas a serem vencidos. Ao passo que a humanidade for extravasando suas imperfeições, ocorrerão guerras e encarnará o novo emissário crístico. Após sua vinda, o progresso será mais rápido do que o verificado agora, na atual era cristã. E então a Terra terá um final de ciclo muito mais evoluído do que o presente.
A passagem do astro intruso causará desencarnes em massa para que os espíritos sejam levados na maioria para esferas planetárias superiores. O próprio astro intruso mandará um número de espíritos menor do que aquele que se verificará no atual fechamento de ciclo, e os poucos que ficarem na Terra ou em torno dela prosseguem na construção da nova civilização. Pergunta: então quais serão os grandes karmas da próxima civilização? Ramatiz: os homens da nova civilização conseguem ter uma conduta mais evoluída em termos espirituais à medida que o planeta evolui tecnologicamente. O sofrimento se reduzirá de tal modo que os karmas ficarão mais por conta dos desastres naturais, acidentes e doenças, com menos guerras e criminalidade no final do ciclo. A Terra não deixará de ser um planeta de provas e de expiações. Apenas será um educandário onde antes só havia o curso primário, mas que implantou, além de um novo curso primário mais aprimorado e equipado, um curso técnico com melhores professores e alunos mais interessados. Além do que a própria estrutura física do educandário sofrerá reformas de modo a dar maior conforto a quem nele estuda. A Terra será, assim, promovida no contexto da espiritualidade, mas continua sendo um planeta de expiações. É preciso entender que as imperfeições não são vencidas simultaneamente como muitos pensam e, automaticamente, a civilização se transformará numa sociedade de luz. O progresso é gradual, e o estágio evoluído sobre o qual lhes falei será o final de ciclo. Pergunta: no atual ciclo, registramos a presença de vários ditadores, déspotas esclarecidos, que marcaram o planeta com acontecimentos terríveis. Isso acontecerá novamente? Ramatiz: sim, pois alguns exilados de outros urbes trazem essas características, embora em menor número do que observado no ciclo presente, lembrando que muitos desses ditadores do atual ciclo encarnaram várias vezes, a exemplo de Hitler. Em uma de suas primeiras encarnações, ele foi um religioso que adquiriu grande conhecimento místico e esotérico na Índia, inclusive a respeito da força da suástica. Depois, foi o rei Davi, que utilizando-se de assassinatos e de guerras de conquistas unificou grande parte do povo judeu, porém mantendo um regime de escândalos, de corrupção e de terror sobre seus súditos que passaram, com o tempo, a odiá-lo. Posteriormente veio à terra como Filipe II, o rei conquistador da Espanha, que sustentou um governo de subornos e de crueldades. Dizia-se católico apenas como base do poder, mas perseguia aqueles que defendiam o combate à pobreza, a aplicação da justiça e o altruísmo, exilando-os sob o manto de missões no exterior. Seu fracasso na tentativa de invadir a Inglaterra com a invencível armada lhe deu motivos para evitar os britânicos, quando, reencarnado como Hitler, procurou mantê-los longe da guerra em 1939 e depois não ousou a invasão da ilha, mesmo tendo superioridade numérica na época. E, a exemplo do que fez inicialmente como Davi na unificação dos judeus com o uso da força, tentou unificar os alemães de todo o globo pelo mesmo modo. Essa persistência de conquistar para unir é fruto de sua índole, ambicionando poder, liderança total e veneração pessoal. Tanto que, como Hitler, também tentou unificar a Europa em torno de seu regime, criando governos títeres e convocando voluntários locais para reforçar seus exércitos. Seu ódio pelos judeus derivou do modo como foi tratado pelo próprio povo quando era o rei Davi. Foi um brutal gesto de vingança pessoal pelo orgulho ferido. Davi pode ser amado pelos judeus de hoje que não o conheceram, mas não pelos de sua época que conviveram com ele. Pergunta: dessas encarnações vinha, então, o conhecimento militar de Hitler, que apesar de ter sido um simples cabo na Grande Guerra de 1914 a 1918, no período 1939 a 1945 demonstrou ter certa intuição militar e estratégica. Ramatiz: e também profundo conhecimento político para destruir seus adversários. A conquista de Jerusalém como rei Davi e a participação em inúmeras batalhas lhe proporcionaram o cabedal necessário para as reencarnações seguintes como líder militar. E da mesma forma que acreditou na sua inteligência quando Davi, também acreditou como Hitler que seria possível destruir a União Soviética em 1941, o Golias da época. Seus primeiros passos como chanceler da Alemanha em 1933 foram verdadeiras cópias de suas atitudes como Davi, visando ganhar o poder absoluto. E da mesma forma que Davi contou com escribas que lhe foram favoráveis nos registros históricos,
uma forma de reativar convenientemente sua imagem como ícone de união dos povos judeus. Ele também contou, como Hitler, com o Ministério da Propaganda, chefiado por um antigo filisteu, reencarnado com o nome de Paul Giuseppe Goebbels. Inúmeros líderes do partido nazista eram originários de povos que lutaram contra os judeus, como os cananeus, os edomitas, os madianitas, bem como alguns cristãos perseguidos, entre outros. Continua na parte 31.